Irmão Simão já confirmou ali. Então, Davi, dá o seu boa noite aí. Uma boa noite a todos que estão presentes e também os através da internet. Eu gostaria de convidar os jovens que estão dispersos pela igreja para sentar na frente, se tiver como. Vocês aí que estão mais profundo, se vocês quiserem se sentar na frente. E também, se tiver alguém lá fora, como o irmão falou, se vocês puderem vir. Agora a gente gostaria de estar convidando o irmão Ian para fazer a leitura e a oração. Irmão Ian. Ian De quê? Hã? Ian Patrick. Patrício. Ele vai orar, Nossa vai leitura ler? hoje, ela está em São Mateus, capítulo 24, versículo 13. Deixa eu abrir aqui para Pode. Então, a leitura que nós vamos fazer é Mateus, capítulo 24, versículo 13. Que se alguém quiser acompanhar aí, pode abrir sua Bíblia e acompanhar. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Irmão Isaac, o senhor poderia vir fazer a oração para a gente iniciar o companheirismo? Isaac. Temos bastante Isaac também aqui, né? 1, 2. Quem mais é Isaac aí? Hã? Tem outro Isaac ali. Eu não vou falar que tem a menor idade, a meia idade. Não, né? Não, tem idade para todo mundo, pronto. Pode fazer a oração, irmão Isaac. Senhor Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por mais esse culto. Abençoe, Senhor, todos os irmãos, Senhor. Dê saúde. Cure, Senhor, todos os irmãos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, irmão Isaac. Irmãos, o irmão Tiago Vaz, no final do último companheirismo, ele tinha anunciado que no próximo, sem ser o que o irmão Isaac apresentou, a gente continuaria o tema sobre perseverança, certo? E hoje a gente vai dar finalizamento ao trabalho do irmão Isaac, do irmão Tiago Vaz. Continuação, né? Isso. E vai finalizar também? É o plano, se der certo. Nós iremos Mas vai dar finalizar. certo. Bom, então, alguém lembra onde a gente tinha parado no último companheirismo sobre perseverança? A gente falou sobre a importância de ser perseverante, certo? E faltou falar de como ser mais perseverante. Afinal de contas, né, irmão? Não adianta só saber que precisa, né? Então, a gente tem que saber o jeito de ser perseverante. Sim. Você tem que saber como ser mais perseverante, né? Isso. E, irmão, como que a gente faz para ser mais perseverante? Você trouxe o trabalho para nós aí? Sim, senhor. O irmão Tiago Vaz pesquisou e ele encontrou essa resposta aqui, ó. A perseverança cresce à medida que enfrentamos dificuldades. Ninguém gosta de passar por tempos difíceis, mas Deus permite o sofrimento para nos ajudar a crescer. Somente aprendemos a perseverar quando nossa fé é provada. Tem algum jovem que gostaria de ler um versículo da Bíblia que reforça essa ideia? O irmão... Como é que é o nome do irmão aí atrás? O senhor gostaria de vir? O senhor... O Calil, você gostaria? Não? Irmão Heitor. O irmão Heitor, ele vai... Não. Tá pronta aqui a leitura. É só para você ler. Deixa eu só fazer um comentário sobre como ser mais perseverante, né? Como ter mais perseverança. Quando fala aqui, né? Mas Deus permite o sofrimento para nos ajudar a crescer. Sempre foi assim, se lermos a Bíblia, né? No decorrer de todos os livros, desde Gênesis até Apocalipse, quando, infelizmente, nós, homens, né? Eu vou falar homens com relação a homens... masculino e feminino, raça humana, né? no geral, né? Isso. Nós, infelizmente, aprendemos só quando apanhamos, né? Vamos dizer assim, nós temos que sofrer para poder aprender. E é mais ou menos isso que Deus está falando aqui, ó, que foi colocado aqui. Mas Deus permite que a gente sofra, né? Para que nós possamos ajudar a crescer, para que nós possamos crescer através do sofrimento, né? Mais na frente eu creio que vai ter uma escritura sobre isso, né?
É essa que vai ler agora? Era que tá. o irmão Ah, sim. Heitor... É Romanos, né? Sim. Heitor. Romanos capítulo 5, do versículo 3 ao 5. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Amém. Heitor, na sua opinião, o que está sendo falado em Romanos? Você que é um rapaz inteligente, sábio, né? Mais ou menos, né? Não digamos assim, sábio, não. Mas, na minha concepção, o que falou aí é exatamente o que está falando aí no literal. A perseverança, ela muda o caráter da pessoa. E o caráter da pessoa, um caráter aprovado, produz a esperança. Sempre que uma pessoa se mantém em perseverança, ela sabe que lá no final, não importa o quanto demore, tudo vai voltar a ser como era. Tudo vai voltar a ser do jeito perfeito que Deus colocou em nossa vida. Às vezes, Deus ele coloca uma prova em nossa vida para que a gente possa mudar uma coisa que nós estamos fazendo errado desde o início. E aí, se a gente não mudar, pode ser que ele não retire a prova e ele vai deixando aquela prova, vai deixando. Até aprender. Até você aprender, mas ele não tira aquela prova enquanto você não aprender com aquilo e mudar o seu caráter. Muito bom, gostei. Eu lembrei de uma coisa, agora falando sobre a relação de perseverança com sofrimento. Eu não sei aonde que eu vi, mas, se eu não me engano, a composição do diamante e do grafite é a mesma, a composição química. O que vai mudar daqueles átomos, se eles vai virar diamante ou grafite, é a pressão e a temperatura alta. O grafite ele é submetido a bem menos pressão e temperatura do que o diamante. É só isso. Eu não sabia disso. Esse rapaz aqui é químico? Você é químico? Não. Mas Acho que é a matéria que eu acho mais difícil na escola. Mas é bastante interessante, você viu? Isso. Mas, afinal de contas, nós vimos como ter mais perseverança, né? Como ser mais perseverante. E tem uma determinada diferença entre ser perseverante e ser teimoso. Muitos acham que é uma mesma coisa. Que você ser teimoso é a mesma coisa que você ser perseverante. Alguém sabe a diferença de teimoso ou ser perseverante? Quem quiser falar aí, pode falar. Arthur? Esqueci seu nome agora. Heitor. Qual a diferença de teimoso e perseverante? Na verdade, ser teimoso também é ser perseverante, só que de um jeito errado. Às vezes nós estamos praticando um ato em nossa vida, mas aí a gente vai ler a Bíblia e a Bíblia está falando que o que a gente está fazendo é errado. Mas aí a gente pensa, não, eu estou certo, a Bíblia aqui está errada. Não, essa Bíblia aqui ela foi escrita há anos muito mais antigos aí já os tempos já mudaram a gente já está 2000 anos depois que Jesus morreu na cruz. Não, o tempo mudou, às vezes as leis da Bíblia mudaram e eu estou certo. Isso é ser perseverante, só que na coisa errada. E a diferença entre ser teimoso e ser perseverante é que a pessoa que ela é perseverante, ela se mantém perseverante em uma coisa certa. Ela sabe que o que ela está fazendo é certo, ela está mudando, ela está se esforçando para mudar o caráter dela. A pessoa teimosa está continuando lá com o caráter dela, do jeito que ela quer, sem nem estar ligando para a Bíblia, entendeu? Então, ser teimoso seria ser perseverante da forma errada. Você tem algum personagem bíblico que você pode citar, que foi teimoso? Tem vários. Foi teimoso? Olha, eu acho que um personagem que foi bastante teimoso foi Saul. Ele tinha inveja assim de Davi e ele queria o trono só para ele. E eu acho que ele se manteve muito perseverante naquela ideia. Ele queria ficar com o trono só para ele até o final. Ele começou a criar uma espécie de ódio por Davi. E eu acho que ele foi bastante perseverante até o final. Tanto é que ele morreu em batalha sendo teimoso.
sendo perseverante, só que na ideia errada, entende? Nesse exemplo que você deu, nós podemos ver tanto teimoso quanto perseverante. Teimoso da parte de Saul e perseverante na parte de Davi, né? Em perseverar naquilo que ele estava fazendo. Tem algum outro personagem bíblico que a igreja também queira falar? Não é só o jovem não, tá? É toda a igreja. Irmão Isaac, as irmãs. Quem? Jonas. Jonas. Ele foi teimoso ou perseverante? Hã? Ele foi os dois? Tanto teimoso quanto perseverante? Espera aí, deixa eu ir até aí, porque minhas canelinhas são pequenas. Como é que é? Acho que os dois, só que em tempos diferentes. Primeiro, perseverante, teimoso, e depois que ele decidiu seguir o plano de Deus, perseverante. Ah, tá. Entendi. Tem alguém mais que queira citar outro? Quem? Que é o doutor Isaac. Faraó foi perseverante, porque Deus endureceu o coração dele, então ele não tinha nem essa opção de ser desobediente, né? Então ele perseverou em perseguir os filhos de Deus, para que Deus demonstrasse nele a sua glória. E no caso ele foi teimoso, né? Do lado errado, vamos dizer assim. Perseverante? Foi, ele continuou. Tá. Alguém mais? Vamos aproveitar para falar, gente. Às vezes a gente quer falar, tem vergonha. Hã? Quem? Ó. Não, mas esse aqui... Ele é... Esse que não vale não. O que ele falou aqui não vale não, que é o meu exemplo. Que é o que eu escolhi. Então... Hã? Teimoso? Quem foi teimoso? Eu? Exemplo real, aplicado na hora. Eu anotei aqui alguma coisa sobre ser teimoso e ser perseverante. Teimoso é o seguinte, caracteriza aquele que é teimoso e que não muda de opinião facilmente. Birra, teima. Aquele menino birrento, teimoso, que o pai corrige e ainda está lá birrando no chão, né? Ué, no chão e não escuta o pai, não escuta a mãe. Aí você fala, menino teimoso esse. Credo. E um exemplo disso foi o que o irmão Eliezer falou. Balaão. Quem conhece Balaão aí? Balaão, você conhece Balaão? Miqueias conhece Balaão. Não é balão, é Balaão, pelo amor de Deus. Eu sempre confundia isso. Hã? Balão e Balaão, toda hora. Porque a gente fala em Balaão e a pessoa pensa num balãozão, aqueles balão que você sai voando assim. Mas não é esse não, tá? É Balaão. Cita para nós aí, irmão Davi. Balaão, Números capítulo 22. Números 22? Isso. Agora eu preciso lembrar o corinho da Bíblia. É no Velho Testamento. Ou alguém quer citar a história de Balaão aí? Heitor? Alguém sabe, de repente, de cor já, né? Já leu? Heitor? Olha, faz muito tempo que eu li esse versículo, então me desculpe se a história estiver meio alterada. Mas a história, eu esqueci até o nome do rei, mas era um rei que tinha lá, e na época... pode levantar? E na época, deixa eu colocar a máscara aqui, né, ser consciente. Agora vai. E na época, Israel vinha derrotando todo mundo que queria ir contra ela. Um exército lá ia brigar com Israel e Israel massacrava aquele exército. Não tinha exército que derrotasse Israel. E esse rei, ele queria derrotar Israel, mas de outra forma, que era por dentro, sem ser esse negócio de batalhas, né? Eu esqueci o nome do rei, infelizmente, mas esse rei chamou um profeta, qual? Balaque. Balaque queria destruir Israel, né? Só que por dentro, em vez de contra exércitos. Aí chamou um profeta da época chamado Balaão e sabia que ele era um homem de muito, assim, confiança em Deus, um homem sábio e tudo mais, né? E falou assim, olha, amaldiçoa esse povo aí para mim, se você amaldiçoar esse povo de Israel aí,
pode ser que esse povo fique enfraquecido e aí eu vou atacar, aí acabou Israel. Aí Balaão foi lá, né, teve aquelas advertências, a jumenta lá, que teve a famosa história da jumenta de Balaão, que falou e tudo mais. E na hora que chegou, na hora de Balaão amaldiçoar, ele falou, não vou amaldiçoar. Deus permitiu que Balaão fosse com Balaque para amaldiçoar, mas não permitiu, jamais permitiu que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel, porque não existe praga que pegue no povo de Israel, a não ser uma praga lançada pelo próprio Jeová, pelo próprio Deus. Aí Balaão, ele não quis amaldiçoar o povo de Israel, só que aí ele falou assim, não com essas palavras, né, mas ele falou mais ou menos assim, olha, eu não posso amaldiçoar o povo de Israel, porque se eu amaldiçoar o povo de Israel, já era para mim aqui, Deus vai ficar muito descontente comigo. Mas é o seguinte, você vai fazer assim, você vai mandar mulheres muito formosas do seu povo para ir lá, né, como que eu posso dizer, ter aqueles prazeres lá com os homens de Israel. E foi assim que Balaque fez, Balaque mandou as mulheres lá se prostituírem com os soldados israelitas, com os homens israelitas, e a partir daí, parece que o povo de Israel começou a não ter vergonha, até nos locais sagrados, nos templos que eles tinham lá para orar, jejuar, fazer essas coisas do povo de Israel lá, eles ficavam tendo prazeres com aquelas mulheres, e isso basicamente destruiu o povo de Israel. O resto da história eu não posso contar, porque é muito longo, né? Mas o final é que muitos dos homens que se prostituíram com as mulheres lá do povo de Balaque acabaram morrendo, tiveram que ser sacrificados para que o mal não ficasse lá no meio de Israel, né? Aí o resto da história é só você ir lendo na Bíblia lá que você descobre. Pergunta valendo ponto, irmão Júlio. Balaque era rei da onde? Era rei de qual cidade? Cidade, país, não sei. Hã? Balaque, ele era rei da onde? Vamos Reinava ler. onde? Se tem dúvida, vamos ler. Ó. Vamos ler. Quem souber pode dar um... Soprado aqui. Quem? Falou? Quem souber pode dar um assopro aí também, tá? Mas não é um assopro assim, não. É um assopro de... Quando você procura, eu vou falar o seguinte. Balaão foi teimoso naquilo que o irmão Heitor falou, sobre a história muito boa, mas ele foi teimoso quando Deus falou para ele não ir ao encontro de Balaque, né? E ele teimou, ele ainda insistiu, e Deus, então vai. Então vai, porque você é teimoso mesmo, né? Em outras palavras, Deus não falou assim. Mas ele foi teimoso nessa parte, de insistir do lado errado em ir, por conta do prêmio que ele ia receber, né? Do dinheiro. Quer falar, irmão Heitor? Balaque era o rei dos Moabitas, né? Acertou. Tá vendo como tem alguém que sabe? Exatamente. Então ele foi teimoso nessa parte. Quando Deus falou para ele não ir, ele teimou e foi, né? E aconteceu no que o irmão Heitor acabou de falar. E perseverante, pelo outro lado, né? É a característica daquele que não desiste e que continua lutando frente às dificuldades, lutador, obstinado. Dá um exemplo de perseverante. Personagem da Bíblia que foi perseverante? Jacó. Jacó foi um personagem na Bíblia que foi perseverante. Mas por que ele foi perseverante? Bom, como isso é uma coisa que eu sei claramente, eu não vou dar uma olhadinha aqui. Você não vai dar uma olhadinha? Jacó, por causa da luta que ele teve com o anjo, como eu ia falar já desde o princípio, ele lutou a noite inteira, certo? A noite inteira com o anjo para receber a bênção. Isso está lá em Gênesis capítulo 32, tá? Gênesis 32, versículo 22. O que o irmão Davi está falando aqui, a partir do versículo 22. Na diferença entre teimoso, que foi Balaão, né? Que ele foi teimoso para o lado errado, vamos dizer assim, igual o irmão Heitor, o irmão Isaac, todos os demais falaram aí. A diferença é que Jacó foi persistente, perseverante, lutando pelo que é certo, né? É lutar pelo que é certo. É igual está escrito aqui ele não desiste facilmente. Na luta com o anjo que ele teve, apesar do anjo ter ferido ele não desistiu até que o anjo o abençoasse, né? No versículo
22? No 22 em diante, mas vamos ler aqui no 24 em diante, ó. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, isso o anjo, né, não conseguia prevalecer contra Jacó, porque ele era persistente em lutar, ele queria a bênção dele, ele tocou a juntura da sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, o anjo falando, né? Porque já a alva subiu. Porém, ele disse: não te deixarei ir se me não abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Então, esse é um exemplo de perseverantes. Como tem vários outros, né? Abraão. A irmã Mércia falar? Abraão? Pode falar o nome de Abraão aí. Abraão, para mim, foi um dos que mais perseverou, porque só por Isaac ele aguardou 25 anos, né? E sem condição. Exatamente. Tem outros, muitos outros. E o próprio Isaac também, que parece que orou 20 anos, né, para sua esposa ter filho. Alguém mais quer citar um exemplo de perseverante aí? Heitor? Um personagem para mim que foi bastante perseverante foi Jó, porque ele, assim, ele era... tem que levantar também, né? Ele era um homem, assim, extremamente rico. E Satanás achava que ele só adorava ao Deus dele, né, Jeová, por ele ser rico, por ter todas aqueles rebanhos que ele tinha, por todo aquele dinheiro que ele tinha, aquela riqueza. E aí, Satanás foi lá, tirou a família, tirou o dinheiro, tirou o rebanho, só não tirou a esposa, mas a esposa depois falou para ele amaldiçoar o próprio Deus, então é a mesma coisa que perder, né? Mas assim, ele foi muito perseverante, ele perdeu os amigos dele, porque os amigos dele falavam para ele se matar, não, desiste disso aí, isso já está tudo acabado, e ele foi perseverante porque em momento nenhum ele falou: nossa Deus, por que você fez isso comigo? Não, ele agradecia por Deus estar dando toda aquela força para ele passar por aquelas provações. E no final, ele recebeu tudo que ele tinha, só que em dobro. Foi muito melhor ainda. E por isso que ele foi muito perseverante. Exatamente. Ele permaneceu firme no propósito, né? Vamos dizer assim, lutando. Irmão Davi, o que é que tem mais pra gente aí? Então, no último companheirismo, que a gente falou sobre perseverança, a gente tinha proposto 4 perguntas. Aí, se alguém fez, alguém gostaria de trazer? Se não tiver, não tem problema. Quais que eram as perguntas? Tem anotado aí, não? Mas tem aqui, peraí, só um segundo. Esqueci Era desse pergunta detalhe. sobre perseverante? Sim, a primeira pergunta, se eu não me engano, era: você se considera uma pessoa perseverante? Acredito que era essa. Alguém se considera perseverante aí? Miqueias. A irmã Esté, né? A irmã Neuzani. Eu creio que todos nós, né? Porque se nós permanecemos firmes, nós estamos continuando lutando. Em meio a um mundo desse que tem só, vamos dizer assim, só podridão, né? Só pecado, só morte. Nós temos saúde, temos vida, temos alimento todos os dias, Deus não deixa faltar nada. Nós somos perseverantes. Creio que sim, né? Concordam comigo? Cadê o amém? É verdade. Todos nós somos perseverantes. Inclusive, principalmente os jovens. Porque em meio a esse mundo devastado, né? Onde as escolas estão corrompidas, os celulares onde estão nossas mãos também são totalmente corrompidos, e vocês continuam firmes na luta para servir a Deus, né? Muito, muito perseverante, todos nós. Qual é a próxima? Então, a gente, não sei se vai dar tempo, mas enfim, a gente separou também alguns destaques da mensagem perseverante, e eu gostaria de convidar... Mas qual que eram as outras perguntas? Não, então, só que essas são bem pessoais, são, por exemplo... tá. Qual foi o desafio mais difícil que foi necessário a perseverança de cada um, e como foi passar por ele?
Quem recebeu aí as perguntas? Você mandou no grupo? Como é que é? Sim, eu mandei no grupo. Talvez. No último companheirismo, a gente mandou em cima da hora. E aí, nesse companheirismo, de novo, foi só sexta-feira que a gente mandou, sexta-feira à noite. Não, sexta não, foi sábado mesmo. Sábado à noite. Realmente, muito em cima da hora, não deu pra responder. Imagina, com certeza. Com certeza, Certo. normal. Enfim. Mas são essas as perguntas, tem mais duas. Mas também são muito particulares. Mas quem recebeu pode responder. Ao vivo aqui, a E cores. não precisa falar pra gente, não. Você lê pra você mesmo, né? Que é um próximo. Você está se ajudando. Bom, teve uma vez que eu tinha muitos amigos, né? Não vou falar o contexto assim, não. Mas eu tinha muitos amigos uma vez. Amigos muito próximos de mim. Só que esses amigos, como é que eu posso dizer? Começaram a seguir caminhos que eu não já podia seguir mais. Já não era segundo a minha doutrina. Era errado segundo a minha doutrina. E, assim, esse amigo, eu não vou falar o nome dele também, mas era, assim, extremamente íntimo de mim. Todo dia a gente conversava, ia para casa um do outro. Nossa, era aquela amizade, assim. A gente falava até dos problemas um pro outro. E foi muito difícil, não vou falar o contexto, mas foi muito difícil eu me separar desse amigo. E não só eu, mas a minha família era amiga dessa família também, desse homem, desse menino. E do pai dele também, eu era muito próximo do pai dele. E, na minha opinião, eu fui perseverante porque eu me mantive nessa ideia. Quanto mais longe eu tiver de influências que possam fazer mal para mim, mais próximo eu vou estar de Deus. Eu me mantive muito perseverante nessa ideia. Às vezes nós até assustamos, às vezes nós vemos algum irmão da igreja com uma amizade assim, meio esquisita, sabe? Uma amizade mundana, uma amizade que traz má influência para ele, mas ele passa por cima daquilo. Não é só uma amizade, todo dia eu vou na igreja, eu vejo a palavra de Deus, e aí quando eu estou perto dele, eu não falo assim muito de Deus também não, mas eu também não fico tendo influência deste homem não, mas no fundo essa pessoa sabe que aquele amigo vai trazer uma má influência, vai trazer algum espírito ruim para essa família, e aí ele começa a passar por cima dessas ideias, começa a ser teimoso. E, na minha opinião, eu fui bastante perseverante porque eu me mantive firme no meu lugar, me mantive firme nessa ideia, e não só eu, mas meu pai, minha mãe e minha irmã lembra direitinho desse episódio, não só eu, mas nós nos mantivemos bastante firmes. Teve um momento que nós ficamos zerados de amigos, nós não tínhamos um amigo para compartilhar as ideias ou para conversar, para nada. A hora que a gente foi ver, a gente estava cercado de irmãos que nos amam, irmãos que são assim extremamente íntimos com nós. Então eu me mantive bastante perseverante e foi aí que depois disso Deus deu realmente uma verdadeira amizade para mim e para minha família. E eu sou grato a isso até hoje. Amém. Exatamente. O irmão Tiago Vaz, assim, com um relato do irmão Heitor, acabei vindo aqui. Ele tinha separado os passos para ser mais perseverante. Um dos passos é reunião com outros cristãos. Você está sempre ao lado de pessoas que vão te motivar e te ajudar cada dia mais a perseverar nos caminhos de Deus. Nós ouvimos, acho que foi hoje, né? Um ao outro ajudou e a seu amigo diz, esforça-te, né? Sim. Hoje de É um manhã, jeito né? de ajudar um ao outro, né? Irmão, pelo que eu estou percebendo aqui, já são 6h30. Infelizmente, Nosso horário. acabou o nosso horário. Hoje a gente teve a presença muito especial do irmão Júlio, escolinha com jovens. Deus abençoe a todos. Até o próximo domingo, se Deus permitir. No intervalo aqui, vamos ouvir o hino da irmã Meda e da irmã Esther, Lâmpada Acesa. Vamos fazer o intervalo aqui entre o companheirismo e o culto da noite, né? Então, as irmãs Meda e Esther, por favor, vamos se colocar aqui para cantar o seu hino. Lâmpada Acesa. Então, Deus abençoe a todos os jovens. Continuem perseverantes, continuem firmes no amor de Deus, pois só assim nós venceremos. Eu falo nós porque eu também sou jovem, né? Nós venceremos, toda a igreja também. Só assim nós venceremos o inimigo. Deus abençoe a todos.